Muito bom dia, muito bem-vindos ao webinar de licenciamento radiológico ao alcance de todos. O meu nome é Miguel Martins, eu sou presidente da Incisivos, a Associação dos Empresários da Medicina Dentária, que reúne médicos, higienistas orais e gestores, e que tem por missão auxiliar todas as empresas do setor que estejam connosco ou não. Nós estamos aqui hoje nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente para assistir a um webinar que tem uma importância tal que teve até ao momento 766 inscrições e que pretende esclarecer todas as pessoas que estão interessadas, sejam ou não sócios de Incisivos, sobre o processamento do licenciamento radiológico que tem causado alguma ansiedade neste setor. Como Incisivos é uma associação que faz pontes, resolvemos fazer uma ponte com a APA, que nos abriu as portas desde o primeiro momento, de uma forma que é irrepreensível, na tentativa também de auxiliar, enquanto organismo que tutela esta área, todos os nossos associados, ou não, depende, mas todas as pessoas que estão neste setor, a licenciar ou estar em conformidade legal com o licenciamento radiológico. Como tal, muito obrigado pelas vossas inscrições, muito obrigado à Agência Portuguesa do Ambiente por todo o apoio que nos tem dado nesta área, em particular ao Dr. Nuno Macastra, que está do meu lado direito e que é o presidente da APA e a quem vou passar a palavra para abrir os trabalhos. Faz favor, Sr. Presidente. Bem, muito obrigado. Muito bom dia a todos, a todas. Foi com naturalidade que aceitámos o vosso desafio, no sentido de fazermos um webinar sobre a temática das autorizações da prática radiológica e sobretudo da gestão, precisamente, desta prática no âmbito da prática dentária. E, portanto, o que vem atrás de mim, este wallpaper da APA, é porque tivemos todo o gosto em prestar, por assim dizer, as nossas instalações para a realização deste mesmo webinar. Aqui na sala, por isso, estamos várias pessoas, desde logo vários colegas da Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito destas funções de entidade competente para a proteção radiológica e segurança nuclear, que a APA vem exercendo desde 2019, quando foi entendido pelo Governo que se deveriam concentrar um conjunto de funções que estavam anteriormente dispersas e deveriam concentrar-se ao nível da regulação na Agência Portuguesa do Ambiente. A APA já tinha competências na área da segurança nuclear e algumas componentes de emergência radiológica. Aliás, há muitos anos que somos o ponto focal, precisamente, de emergência nuclear e de avisos nucleares na Europa, mas entendeu o Governo que então fazia sentido esta concentração, até porque havia um tema de algum conflito de interesses relativamente ao antigo acelerador de partículas português, e essa situação foi resolvida com esta medida legal, aliás, também por imposição da União Europeia. E nesse sentido, temos hoje na APA vários quadros que vinham da Direção-Geral de Saúde, com quem continuamos a trabalhar constantemente. Aliás, a relação entre as autoridades de saúde e as autoridades de ambiente é constante, na área da gestão dos resíduos, na área em diferentes áreas da temática ambiente e saúde, e também, evidentemente, na área da proteção radiológica e segurança nuclear. E por isso, dentro da área da saúde, só para termos a noção desta estatística, a medicina dentária é o setor onde é mais comum efetuar exames a pacientes com recurso a radiação ionizante, representando mais de 60% do número de fontes de radiação existentes em Portugal. Era por isso absolutamente vital que, na aplicação do quadro legal nesta matéria, trabalhássemos desde a primeira hora com a profissão dentista, e assim foi o que procurámos fazer na Agência Portuguesa do Ambiente, à medida em que íamos montando a nossa capacidade, que aliás ainda está em processo de estruturação nesta área, encetar o diálogo com um conjunto de órgãos profissionais,
incluindo com a Ordem dos Médicos Dentistas. E foi isso que fizemos durante quase 2 anos, mas devo dizer-vos que, com muita pena minha, não foi possível, de facto, fazermos progresso. E esse progresso e esse diálogo só foi possível com a nova gestão da Ordem dos Médicos Dentistas, em particular com o atual bastonário, que aqui reconheço publicamente, porque foi possível, com uma liderança distinta, encetarmos um conjunto de conversações práticas, técnicas, relativamente à forma de implementar este mesmo quadro legal. Aliás, cumpre-me referir que a gestão desta prática, das componentes de proteção radiológica nos consultórios e nas clínicas, para os profissionais não deveria ser novidade, não é novidade. Todos os dias, aliás, todos nós, como clientes de consultórios dentistas, sabemos o que é uma radiografia que nos fazem regularmente. Mas a verdade é que é importante assegurarmos que a aplicação do quadro legal existente, que resulta de uma transposição de uma diretiva comunitária, é feita com cabeça, tronco e membros no nosso país, ao abrigo de uma abordagem gradualista, de forma a podermos assegurar que são mais de 10.000 profissionais estão devidamente capacitados e dentro do quadro legal para no fundo, utilizar estes materiais, estas substâncias. E por isso, conscientes desta realidade, a APA, em articulação com a Ordem dos Médicos Dentistas, entendeu, tem estado a trabalhar na montagem de um conjunto de requisitos para a implementação do quadro legal, e nesse contexto entendemos efetuar vários ajustes no âmbito das nossas competências, naturalmente, que a lei nos confere, aos procedimentos de autorização nesta área, de forma a seguir uma abordagem graduada, como dizia há pouco. E nesse sentido, estamos a trabalhar também no sentido de podermos adotar um modelo simplificado de autorização, no fundo passando de licenciamento para registro, e também a trabalhar no sentido da alteração da autorização, como dizia, passando de licenciamento para registro. Também estamos a trabalhar no sentido de standardização e simplificação de um conjunto de requisitos e, em particular, de formulários, por forma a tornar mais fácil, mais clara a forma como os diferentes profissionais gerem esta matéria nos consultórios e clínicas. E estamos por isso convictos que estas medidas e outras tantas, que entretanto também serão objeto de um anúncio mais formal por parte da Ordem dos Médicos Dentistas e da própria Agência Portuguesa de Ambiente, estamos absolutamente convictos que este entendimento, que estas medidas, terão impacto na esmagadora maioria das clínicas e dos consultórios, para contribuir para que todos possam rapidamente regularizar a sua situação e direcionar os esforços para a efetiva implementação dos requisitos de segurança, com vista a garantir a proteção de todos os envolvidos. A Agência Portuguesa do Ambiente, por isso, como há pouco referi, aceitou desde logo o convite para podermos fazer este webinar, mas sobretudo o que eu gostaria de dizer é que nós vemos isto como um ponto de partida. E vemos isto como um ponto de partida porque, por exemplo, um dos aspectos essenciais, como creio que todos reconhecerão, para a implementação bem-sucedida deste quadro legal, passa por trabalharmos de forma conjunta, racional, a formação dos profissionais, a sensibilização dos profissionais, e por isso eu vejo mesmo esta ação já como uma primeira ação de formação, não consigo encontrar outro termo para a descrever, mas queremos e estamos expectantes que muitas mais sejam levadas a cabo por vários atores. Com a própria Ordem dos Médicos Dentistas estamos já a trabalhar também no sentido de lançar um conjunto de ações de formação. E, portanto, o objetivo de divulgar boas práticas de proteção radiológica na medicina dentária, partilhámo-lo, e é muito bem-vindo este evento.
Finalmente, dar nota que os meus colegas da APA, que irão participar ao longo destes trabalhos, irão detalhar de forma mais concreta um conjunto de material, de questões de índole mais técnica, para podermos também aqui passar aos profissionais dentistas, no fundo, das nossas perspectivas sobre os diferentes requisitos, mas sobretudo, e aqui termino mesmo, aquilo que eu gostaria de suscitar é o maior número possível de perguntas, porque não há nada como interação entre profissionais, e para nós é muito importante ouvirmos, e sei que está muita gente online, creio que mais de 800, não é assim, pessoas? 767 até há pouco. O que é extraordinário, sem dúvida nenhuma, e demonstra o apetite da classe em ouvir e trocar experiências e ver como podemos implementar, mas nesse sentido são muito bem-vindas as perguntas que possam fazer, as considerações que possam fazer. Nós certamente tomaremos notas e tentaremos responder àquelas que conseguimos responder na hora. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Bom, vamos prosseguir para a primeira apresentação, não antes sem agradecer em nome de Incisivos ao Dr. Nuno Macasta e à APA, mais uma vez, por esta abertura, e sem dúvida que nós somos também os primeiros a ver este evento como um pontapé de saída para várias ações que se vão traduzir não só em formação, mas em esclarecimento, quer seja junto a Incisivos, de qualquer outra entidade, porque o que interessa mesmo é o objetivo comum de conseguirmos que todo o setor esteja em conformidade legal e esteja tranquilo para que cada médico possa estar dentro do seu gabinete a fazer aquilo que tem a fazer, sem estar com problemas que não têm necessidade de ser um problema, que podem ser resolvidos. E este esforço conjunto é precisamente nesse sentido. Nós vamos começar agora, seguindo o programa, as apresentações que estão previstas, e o primeiro interveniente é o engenheiro Pedro Rosário, que é licenciado em Engenharia Física e Tecnológica, é chefe da Divisão de Autorização e Segurança Nuclear do Departamento de Emergências e Proteção Radiológica da APA, e eu ainda não disse, mas vou dizer agora, ao meu lado tenho também a doutora Rita Caldeira, que é um elemento da direção da Incisivos, e que é também um elemento da direção da Incisivos, e que é, dentro desse contexto, quem lidera a Task Force para o licenciamento radiológico. Se quisermos simplificar, a doutora Rita Caldeira é na Incisivos o nosso farol nesta matéria, e tem desempenhado esse papel com uma mestria que lhe faltarão palavras para descrever. Portanto, eu agradeço à doutora Rita Caldeira por estar aqui hoje connosco, por ter aceito este desafio, e o que lhe vou pedir é que nos diga para já sobre o que é que vai versar o tema do engenheiro Pedro Rosário, que já está aqui também do meu lado direito. Doutora Rita. Obrigada, Dr. Miguel, por essas palavras. Vamos falar sobre o enquadramento regulador. E passo a palavra. Obrigado. Antes de mais, agradecer mais uma vez o vosso convite. É um prazer estar aqui convosco e partilhar algumas observações sobre estes temas. Esta apresentação tem como objetivo, de facto, fazer um pequeno enquadramento do quadro legal da proteção radiológica e enquadrar algumas das principais novidades que os meus colegas irão detalhar nas apresentações a seguir. Ora, o atual regime jurídico decorre da Diretiva Europeia 2003/59 Euratom, que estabelece as normas de base de proteção radiológica e que todos os Estados-membros da União Europeia tiveram de transpor. Esta diretiva surgiu como uma consolidação de 5 diretivas anteriores, e uma grande parte da sua motivação foi a constatação de que, ao longo dos últimos anos, tem havido um aumento significativo dos níveis de radiação aos quais estão expostos os pacientes na área médica, acoplado a um cada vez maior número de exames. Como tal, esta diretiva reforçou um conjunto de obrigações de proteção radiológica na área médica, como sendo a aplicação do princípio da justificação, o consentimento informado dos pacientes e a maior atenção à determinação da dose recebida por eles. Neste slide, estivemos a reunir 2 conjuntos de informação particularmente relevante para a área médica. Por um lado, temos a evolução crescente das doses recebidas pelos pacientes quando expostos a exames na área médica, que tem sido identificada ao longo dos anos em vários relatórios das Nações Unidas.
Por outro lado, temos também alguns dados nacionais relativos à exposição ocupacional dos trabalhadores, neste caso na área específica da medicina dentária, e como podem ver, é comum estes trabalhadores receberem doses de até 2 millisieverts por ano. Estes valores de doses estão dentro daquilo que são limites legais, mas ainda assim são doses que é necessário manter sob observação e são mantidas baixas precisamente por todos estes mecanismos que estamos a falar de proteção radiológica. Ainda como enquadramento da Diretiva Europeia, gostaríamos de partilhar que em 2012 a Organização Mundial da Saúde e a Agência Internacional de Energia Atómica subscreveram um manifesto conjunto que instou os vários países a tomar medidas para reduzir a contribuição da área médica na exposição total da população, focando a necessidade de reforçar a aplicação do princípio da justificação. Esta Diretiva Europeia de que temos estado a falar espelhou também este entendimento. Ora, em termos de evolução temporal, a diretiva foi publicada em 2013, com um prazo de transposição de alguns anos até se tornar obrigatória. E, no caso particular de Portugal, essa transposição foi efetuada pelo já conhecido Decreto-Lei 108 de 2018, publicado no final desse ano, e que entrou em vigor já em 2019. Este diploma está construído de acordo com uma nova abordagem que permite até alguma flexibilidade adicional que não existia anteriormente. Enquanto no regime anterior os requisitos específicos se encontravam cristalizados na lei, este novo regime dá o poder à autoridade competente, neste caso à APA, de emitir regulamentação que pode tornar a forma de regulamentos ou de orientações. Já devem ter tido a oportunidade de verificar algumas das orientações que produzimos e que já publicamos em diversas áreas e também estamos a trabalhar na preparação de regulamentos com vista a complementar esse quadro. Outra das grandes novidades deste regime é o facto de consolidar quase todas as restrições legais num único diploma. No regime anterior tínhamos princípios básicos estabelecidos num diploma, requisitos técnicos estabelecidos noutros, limites de doses estabelecidos noutro ainda, etc. Tudo isso neste momento está consolidado, o que traz algumas vantagens para quem pretende saber aquilo que deve cumprir. Para além dos diplomas, este decreto-lei também consolidou as competências das várias entidades que no regime anterior estavam dispersas. Conheciam certamente a Direção-Geral da Saúde como a autoridade que concedia as licenças, mas se calhar o papel das outras autoridades envolvidas não seria tão conhecido. Nós reunimos aqui neste slide as entidades envolvidas no que dizia respeito só à componente de autorização, ou seja, de licenciamento e de inspeção, e como podem ver o conjunto de entidades era significativo. Em particular, a Direção-Geral da Saúde, como falámos, era responsável pelo licenciamento, pela autorização, mas, no entanto, a nível de inspeção, as competências estavam distribuídas por várias entidades. Se se tratasse de instalações médicas, estavam atribuídas às administrações regionais de saúde e às autoridades de saúde. Se fossem instalações industriais, estavam competências atribuídas de inspeção ao IAPMEI, ou se tratasse de instalações de investigação e ensino, estariam cometidas ao Instituto Superior Técnico. Ora, como podem ver, as autoridades de saúde e as administrações regionais de saúde também são utilizadores de equipamentos e, portanto, estava aqui uma incompatibilidade face à diretiva em termos de independência, porque estas entidades estariam a inspecionar-se ou teriam a obrigação de se inspecionar a si próprio, o que não faz, como imaginam, sentido. Neste novo regime, as competências foram consolidadas na APA como autoridade competente e na IGAMAOT como autoridade inspectiva. Estas são algumas das competências da APA, eu não vou detalhar muito, mas salientava que são particularmente relevantes as componentes de autorização das práticas e o reconhecimento dos serviços especialistas. Outra das novidades deste regime é a possibilidade de recorrer a um mecanismo simplificado de autorização, o registro. Ora, anteriormente, como sabem, todas as práticas estavam abrangidas pela necessidade de ter um licenciamento. No entanto, neste novo regime é possível fazer uma diferenciação em função do grau de complexidade das práticas. Algumas das práticas abrangidas por registro já estão estabelecidas no próprio diploma, embora a APA tenha o poder de estender essa modalidade a outras práticas, como foi feito recentemente. A minha colega, na apresentação seguinte, irá detalhar estas duas modalidades na próxima apresentação. A nível das regiões autónomas, a aplicação do regime também é diferenciada neste caso.
Na região autónoma da Madeira, a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas é contraparte da APA e da IGAMAOT, no entanto, delegou na APA as suas competências de autorização. Ou seja, na Madeira, o licenciamento e o registro são concedidos pela APA, mas a inspeção é efetuada pela DRAC. Nos Açores, a abordagem foi um pouco diferente. Como podem ver, a Direção Regional do Ambiente é a contraparte da APA e a Inspeção Regional do Ambiente é a contraparte da IGAMAOT. Antes de passar à frente, aproveitava só para sistematizar alguns conceitos nesta área da proteção radiológica que, do nosso ponto de vista, nós utilizamos diariamente, mas que às vezes não são de interpretação muito fácil, porque podem ter significados diferentes consoante o que estamos a falar. Quando falamos de titular, e falamos muito nesta figura, estamos sempre a falar da personalidade jurídica da pessoa ou da empresa que assume a responsabilidade por uma fonte de radiação ou por uma prática. No caso da maioria das clínicas dentárias, será a própria clínica dentária como entidade que assume essa responsabilidade. Por outro lado, a prática é essencialmente a atividade que é suscetível de aumentar a exposição das pessoas a uma fonte de radiação, ou seja, a utilização do equipamento de raio-x é um exemplo de uma prática. É por isso que está sujeita à autorização prévia sob a forma de registro ou de licenciamento. Por último, outro conceito que usamos com muita frequência é o de exposição médica. O que é que nós estamos a falar com exposição médica? Como o próprio nome indica, estamos a falar da exposição deliberada de um paciente à radiação para que seja diagnosticado ou tratado. Portanto, assim, sempre que estamos a utilizar equipamentos de raio-x para fazer exames a pacientes, estamos a realizar exposições médicas e, como tal, estamos abrangidos por todas aquelas preocupações da diretiva que vimos anteriormente. Destas preocupações resulta um grande foco no papel do especialista em física médica, que temos falado bastante nos últimos tempos. Como podem ver, não é uma novidade, já estava previsto no regime anterior. Há agora uma formalização desse papel, do papel desse profissional, que é um profissional reconhecido pela Administração Central do Sistema de Saúde, não necessariamente pela APA. E o que é que este especialista em física médica faz? Essencialmente é a pessoa que tem os conhecimentos necessários para fazer a avaliação das doses recebidas pelos pacientes, no caso de estarmos a realizar exposições médicas, e que deve estar envolvido no procedimento de optimização. Ou seja, a ideia é este especialista vai ajudar a manter as doses dos pacientes tão baixas quanto for possível para o fim que é pretendido, ou seja, obter a mesma informação diagnóstica com a menor dose possível. Este slide pretende apenas chamar a atenção para a diferença entre o licenciamento da prestação de cuidados de saúde e o licenciamento das práticas, aquele que é tratado pela APA. Como sabem melhor que eu, uma unidade de saúde tem que ter uma licença da entidade reguladora de saúde para poder prestar cuidados de saúde. Se esta unidade de saúde tiver equipamentos de raio-x, que são fontes de radiação, a sua utilização constitui uma prática, como vimos há pouco. Ora, por esse motivo, a unidade de saúde tem que ter sempre um registro ou licença, aquilo que for aplicável, para a utilização desses equipamentos, dessas fontes de radiação, independentemente de qualquer licença que tenha que ter junto da entidade reguladora de saúde. Ou seja, este registro, este licenciamento são separados e, na maior parte dos casos, até são pré-requisitos para a licença de prestação de cuidados de saúde dada pela ERS. Ora, em suma, podemos ver que temos atualmente um quadro legal consolidado, que até permite maior flexibilidade na sua aplicação em alguns casos. É, aliás, esse facto que permite a existência do registro como uma modalidade simplificada, que permite ajustar o controle regulador à complexidade das práticas e das fontes de radiação. Isso pode ser feito por decisão da autoridade competente, nas condições que estão previstas no diploma. Por outro lado, é importante ter presente que a maioria das obrigações que estão espelhadas neste diploma são semelhantes àquelas que já existiam anteriormente, embora com algum enfoque em alguns aspectos mais específicos. Muito obrigado pela atenção. Este é o final da minha apresentação e passarei a palavra à minha colega seguinte para a próxima apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, engenheiro Pedro Rosário. Vamos passar seguinte já à próxima apresentação. Esta apresentação será da responsabilidade da doutora Inês Cru, licenciada em Saúde Ambiental, técnica superior na Divisão de Autorização e Segurança Nuclear da APA, portanto esperemos que não seja contratada pelas autoridades do Irão ou alguma coisa do género, e é uma apresentação
que vai detalhar aqui um tema muito específico e que eu pediria à doutora Rita Caldeira, se possível, que nos dissesse sobre o que é que vai versar aquilo que a doutora Inês Cruz nos vai dizer. A doutora Inês Cruz vamos falar sobre o registro e licenciamentos práticos. Muito bom dia, muito obrigada pela apresentação. Então, de forma a começar, primeiramente gostaria de salientar, portanto, o enquadramento legal e, portanto, gostaria de começar por salientar o artigo 20º do Decreto-Lei 108/2018, no qual é definido que as práticas estão sujeitas a controle prévio através de registro ou licença. Tanto o registro como a licença têm como finalidade permitir a realização de uma prática. O que os difere, portanto, entre estas duas modalidades é que no caso do registro estamos perante um procedimento simplificado. De acordo com a legislação em vigor, as práticas abrangentes do registro são a operação de equipamentos de ensino dentário integral e outras que possam ser identificadas pela autoridade competente. Os restantes casos incluem-se no licenciamento. Salienta-se que no âmbito da nota interpretativa de 30 de abril de 2021, a prática da operação de equipamentos de ortopantomografia passou a ser abrangida pela modalidade de registro. Quanto ao pedido de registro ou de licenciamento de práticas, o titular deverá preencher o formulário adequado de acordo com a prática a realizar. Aqui, neste caso, para quem não esteja familiarizado, podem observar os rostos dos formulários de pedido de registro e de licenciamento de práticas, que se encontram disponíveis no website desta agência. Se o titular cumprir com as disposições identificadas nestes formulários, a autoridade competente poderá proceder à emissão do certificado de registro ou de licença. Estes documentos estão divididos por diversas secções, mas no fundo identificam o titular, a prática autorizada e respectivos equipamentos e responsáveis técnicos pela prática. Incluem ainda as condições específicas que o titular deverá sempre ter presente, de forma a garantir que cumpre com as disposições do Decreto-Lei 108/2018 e incluem ainda, caso aplicável, medidas que o titular deverá implementar com prazos específicos. Basicamente, esta última secção aplica-se quando, no decorrer da avaliação dos pedidos por parte da autoridade competente, surge alguma situação passível de ser melhorada, mas que não comprometa a curto prazo a segurança da prática. E deixo-me usar também uma licença, que é uma licença ao registro. E aqui, de forma mais familiarizada, exemplos do que referi ainda agora acerca das medidas que o titular deverá ter em conta para além dos seus deveres gerais no âmbito da proteção radiológica. Neste caso específico, podem ver, por exemplo, a necessidade do responsável pela proteção radiológica ser reconhecido com o nível 1 ou 2 de qualificação, ou a necessidade, por exemplo, dos profissionais afetos à prática frequentarem formação específica em proteção radiológica. Deixo aqui a nota que o início da prática só deverá ocorrer assim que o titular tiver obtido o certificado de registro ou a licença e que estes documentos têm uma validade de 5 anos e devem ser iniciados ou renovados pelo menos 60 dias antes de caducarem, a fim de evitar a caducidade do registro ou da licença antes da obtenção de novos documentos. Existe no Inventário Nacional de Titulares, onde é possível pesquisar as entidades que se encontram autorizadas para uma ou mais práticas. Esta lista encontra-se disponível no site da APA e é atualizada periodicamente. Por falar no site da APA, gostaria de vos apresentar a página específica da área. Poderão aceder através do site apambiente.pt e no separador Instrumentos, que está realmente lá em cima sublinhado, aliás, circulado, poderão aceder ao tópico Proteção Radiológica e Segurança Nuclear. Assim que se entra neste tópico, todo o material desenvolvido pelo Departamento se encontra disponível. Saliento apenas a área que momento estamos a abordar e, portanto, sugiro a leitura do material do separador Processos de Registro, Licenciamento e Autorizações, que se encontra na coluna à esquerda, ali a berros. Esse separador irá expandir e poderão aceder facilmente aos formulários de registro ou licenciamento, consoante selecionado, e, para além dos formulários, tem, portanto, toda a descrição na página, no lado direito,
das informações e documentação de apoio ao preenchimento destes formulários. Podem verificar também que o mesmo separador encontra um item de reconhecimentos, onde estão a lista de profissionais e entidades reconhecidas para a prestação de serviços. Estes devem ser solicitados por parte do titular antes de se iniciar uma prática, por exemplo, para a realização de estudos de blindagem ou teste de aceitação, bem como para a prestação de serviços no decorrer da prática, como, por exemplo, serviços de dosimetria ou de verificação periódica no âmbito da garantia de qualidade. Saliento ainda o item referente à divulgação IFAC, onde poderão encontrar informação de divulgação de temas específicos, bem como respostas às perguntas mais frequentes apresentadas pelos titulares. Por fim, gostaria de salientar os elementos associados à instrução de um pedido de registro e comparação deste pedido com o de licenciamento. Sem me querer alongar muito, uma vez que os meus colegas irão explicar de forma detalhada os tópicos que irei mencionar, vou apenas resumir os elementos base solicitados no pedido de registro. Assim, tendo em consideração a estrutura do formulário de registro, o titular deverá organizar a prática, garantindo que a mesma se encontra justificada e que as posições individuais são também justificadas para cada paciente, que existe um responsável pela proteção radiológica, com habilitações ao nível do ensino superior e que possua nível 1 ou 2 de qualificação em proteção radiológica, ou, excepcionalmente, que, portanto, tenha formação alternativa em proteção radiológica e que venha a adquirir o nível 1 ou 2 até abril de 2022. Deverá ser garantido também que o local onde se encontram as fontes de radiação cumpre com os requisitos de blindagem necessários, que sejam identificados os profissionais afetos à prática e que estes sejam todos, quer internos, quer externos, monitorizados e estejam abrangidos por um serviço de vigilância médica. Que a prática seja acompanhada por um especialista em física médica, cujo horário seja definido pela publicação RP 174 da Comissão Europeia. Também deve garantir que existe equipamento de proteção individual, que se garanta também a realização de testes de aceitação antes da primeira exposição médica, que esteja estabelecido um programa de garantia de qualidade e que estejam elaborados documentos como o programa de proteção radiológica, o plano de emergência interno e protocolos escritos para a realização da prática. Para terminar, então, podemos verificar que a autorização por registro é um procedimento simplificado, em que o titular deve manter os elementos anteriormente detalhados consigo, mas que em sede de registro não terá, na sua grande maioria, que os apresentar. Ao submeter o formulário, responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições e será então emitido o certificado de registro. No caso do licenciamento, o titular, em conjunto com o formulário, deverá enviar toda a documentação anteriormente referida, bem como ainda o regulamento interno, os planos de manutenção, recursos financeiros e auditorias clínicas, descrição do sistema de registro e análise de eventos significativos implementado e a avaliação prévia de segurança da prática, que inclui uma avaliação crítica das disposições de proteção e segurança do titular. Após o envio desta documentação e após análise e avaliação da mesma pela autoridade competente, será então emitida a licença e iniciada a prática. Muito obrigada pela vossa atenção e termino aqui a minha apresentação. Obrigado, doutora Inês Cruz. Vamos passar à apresentação seguinte. Engenheira Patrícia Santos. Eu vou só aqui passar, se me dão licença, nós estamos a cumprir todas as regras sanitárias, é bom que as pessoas percebam isso, portanto não é à toa que eu e o doutor ainda não retiramos a máscara e os intervenientes retiram a máscara naturalmente para se ouvirem melhor, porque caso contrário a captação do som poderia ser um bocadinho mais dificultada. A engenheira Patrícia Santos é licenciada em Engenharia Física e Tecnológica, é técnica superior na Divisão de Autorização e Segurança Nuclear da APA e neste momento vai fazer a apresentação, vai versar sobre um tema que eu peço à doutora Rita Caldeira que introduza, por favor, tentando falar um bocadinho alto e aqui para este web de som está aqui, que é para todos nos ouvirem. Okay. Obrigado. Então vamos falar sobre as peças-chave do registro de licenciamento, vamos entrar aqui numa etapa muito importante e a engenheira Patrícia Santos vai nos falar sobre a justificação da prática. Precisamente, muito obrigada. Obrigado. A justificação da prática e o consentimento informado do paciente. Irei fazer um breve enquadramento, de seguida falaremos sobre a justificação da prática e, por fim, sobre o consentimento informado do paciente.
O Decreto-Lei 108/2018 foi clarificar e detalhar as obrigações e responsabilidades no que diz respeito não só à aplicação do princípio da justificação a todas as exposições individuais, como também sobre a necessidade de fornecer informações escritas sobre os benefícios e riscos associados à dose de radiação que resulta da exposição médica, para que os pacientes possam prestar o seu consentimento informado e esclarecido. O diploma prevê ainda a obrigação de conservação de evidências. Como o meu colega referiu anteriormente, o Decreto-Lei 108/2002 já previa a necessidade da existência de uma justificação individual para as exposições médicas e as responsabilidades associadas. O princípio da justificação determina que uma prática só deve ser realizada se demonstrar que o benefício para o indivíduo ou para a sociedade é superior ao prejuízo para a saúde que dela possa resultar. Assim, o processo de justificação permite determinar se a exposição de um paciente deve ocorrer ou não. O objetivo é evitar procedimentos radiológicos que resultem em exposições desnecessárias, o que potencialmente aumentaria os riscos sem valor acrescido para o diagnóstico. Existem 3 níveis de justificação. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que, num primeiro nível, o titular deve fazer uma reflexão sobre os benefícios da radiologia versus os riscos para o paciente, operadores e público, e deliberar se os mesmos são considerados aceitáveis. Num segundo nível, deve fazer uma reflexão sobre a justificação de cada procedimento em medicina dentária que utilize radiação ionizante, seja um raio-x intraoral, um raio-x panorâmico ou outro. Sendo certo que as situações em que se utilizam radiografias dentárias panorâmicas de rotina, nomeadamente para acompanhar o crescimento em pacientes pediátricos, não é considerada justificada. Por fim, num terceiro nível, após a realização do exame clínico e antes de cada exposição individual, deve fazer uma reflexão sobre a real necessidade e adequação de um determinado procedimento. Nomeadamente, deve responder às seguintes perguntas: já foi feito? É necessário? É necessário agora? E é esta a melhor investigação para responder à questão clínica? A decisão a tomar após a reflexão fica facilitada na medicina dentária, pois na quase totalidade dos casos o médico prescritor é também o médico responsável pela exposição. E isto elimina as dificuldades que pudessem advir da necessidade de comunicação e entendimento entre estes 2 intervenientes. Sobre esta matéria podem consultar o site da APA e verificar as perguntas frequentes 1 e 3 da área médica. Então, no caso de um pedido de registro ou licenciamento, além da justificação de primeiro nível geral, é solicitado ao titular que descreva o processo de decisão, o que pode ser apresentado sob o formato de um procedimento, embora não de forma obrigatória. Este procedimento deverá descrever cada passo do processo de decisão e demonstrar como é mantida a evidência associada. Deve ainda demonstrar como é garantida a conservação da evidência relativa ao consentimento informado do paciente, o qual deve conter expressamente informação sobre riscos e benefícios da sua exposição à radiação, como iremos ver de seguida. Quando estamos perante um caso em que existe uma justificação para a exposição individual, há ainda um passo muito importante antes da realização do exame, que é precisamente passar informação ao paciente e, quando necessário, ao cuidador e a obtenção do consentimento informado nos termos da lei. Tal implica fornecimento de informação sobre o diagnóstico ou uma descrição da situação clínica, sobre o exame a realizar, a sua natureza e objetivo, sobre os benefícios e os riscos graves e frequentes, sobre as alternativas fiáveis ao procedimento se as existir e sobre o risco da não realização do exame. Deve ainda ser incluída informação sobre a restrição de dose no caso de um cuidador permanecer na sala. Damos nota que, de acordo com a norma 15/2013 da DGS, um consentimento informado mantém-se válido enquanto não existirem novos dados de diagnóstico, prognóstico ou terapêutica que o tornem desatualizado, situação em que deverá ser renovado. De acordo com o Decreto-Lei 108/2018, devem ser retidas as evidências tanto do processo de decisão para a justificação individual, como evidência do fornecimento de toda a informação necessária ao consentimento livre e esclarecido. A descrição do processo de decisão para a justificação da prática deve contemplar a forma de obtenção do consentimento e a forma de retenção das evidências,
tanto para a justificação como para o consentimento, não havendo nada que obrigue à obtenção e manutenção de registros em papel. Os sistemas informáticos de radiologia atuais poderão ter funcionalidades que facilitem a obtenção e a retenção destes registros. Por último, nada obsta a esta agência aceitar um documento que agregue os dois aspectos, o que poderá facilitar a operacionalização e retenção da evidência por parte do titular. Muito obrigada. Obrigado nós. Importante, antes de passarmos ao interveniente seguinte, salientar para as pessoas que estão a ver, que já foram aqui referidas várias vezes as perguntas mais frequentes que estão respondidas no site da APA, inclusive é mostrado o caminho para chegar no site, e é um facto que é uma ferramenta de extrema importância para esclarecimento de dúvidas de primeira linha e por vezes até demais, mas pelo menos aquelas dúvidas que nos saltam quando estamos a começar ou que nos assaltam quando estamos a começar este processo, estão todas respondidas nesta área do site. É um trabalho meritoso e que é dinâmico, está permanentemente a ser acrescentado. Nós na Incidimos podemos comprovar isso porque somos uma audiência permanente nesta área do site e, portanto, é uma ferramenta útil que não podíamos deixar aqui de sublinhar, embora já tivesse sido focada mais do que uma vez. Neste momento, temos já na mesa a doutora Paula Santos, que é licenciada em Física Tecnológica, é técnica superior na divisão de autorização e segurança nuclear da APA e que peço à doutora Rita Caldeira que apresente o tema que nos vai trazer. Bom dia, vai-nos falar sobre a garantia de qualidade. Muito obrigada e passo a palavra. Muito obrigada. Apenas com percalço técnico, porque essas coisas sem percalço técnico parece que foram gravadas e como foi em direto, assim podemos comprovar que estamos em direto, porque quando não há percalços técnicos posso-vos garantir que as coisas são gravadas. Como esta não foi gravada, estamos perante um pequeno percalço técnico, vai ser resolvido de imediato, portanto quem se levantar só se estiver com o telemóvel para levar, porque senão quando se voltar a sentar já começamos novamente. E acho que já está resolvido. Exatamente, e portanto vamos agora arrancar, por favor. Bom dia, eu vou-vos falar hoje sobre um dos documentos necessários para o registro e licenciamento de práticas que utilizam radiações ionizantes, o Programa de Garantia de Qualidade. Vou começar por fazer um enquadramento jurídico do programa de garantia, focando-me nos deveres dos titulares, nas definições de garantia de qualidade e de controle de qualidade e nos critérios mínimos de aceitabilidade de instalações e de equipamentos. Vou começar por fazer um enquadramento jurídico da necessidade do Programa de Garantia de Qualidade, comparando os requisitos do diploma, que atualmente estabelece o regime jurídico de proteção radiológica, com os requisitos do diploma do regime antigo. Depois vou-vos falar do que deverá ser o conteúdo de um Programa de Garantia de Qualidade. Quanto aos deveres dos titulares, como podemos ver, em ambos os diplomas é definido que é dever do titular estabelecer e implementar um programa de garantia de qualidade. Por exemplo, no certificado de registro podem encontrar na secção F relativa às condições específicas o requisito de implementar um programa de garantia de qualidade. Por isso, importa definir o que é a garantia de qualidade. Podemos verificar que a definição de garantia de qualidade não se alterou no novo diploma. E esta definição diz-nos que a garantia de qualidade engloba todas as ações planeadas e sistemáticas para a segurança, a uma escala que vai desde a instalação em si até aos vários componentes dos equipamentos. Mas engloba mais do que elementos físicos, inclui também os procedimentos. Assim, o controle de qualidade, de que vos falarei de seguida, faz parte da garantia da qualidade, que é um conceito mais abrangente. Quanto à definição de controle de qualidade, mais uma vez podemos verificar que esta definição não se alterou com o novo diploma
E é de salientar que o controle de qualidade inclui as ações de programação, coordenação e execução que têm como objetivo manter ou melhorar a qualidade. Isto abrange a monitorização, a avaliação e a manutenção de todas as características dos equipamentos que possam ser definidas, medidas e controladas. Assim, para o estabelecimento de um programa de garantia de qualidade, é necessário definir os critérios mínimos de aceitabilidade. O Decreto-Lei nº 180 de 2002 estabelecia estes critérios para as instalações radiológicas quanto ao seu planeamento, organização e funcionamento. Em particular, no seu artigo 46º, estabelecia os critérios de radiologia em medicina dentária. Já no Decreto-Lei nº 108 de 2018, é determinado que os critérios mínimos de aceitabilidade serão estabelecidos por publicação de legislação ou regulamentação, ou que, na sua falta, poderão ser consideradas as recomendações ou orientações emitidas pelos organismos internacionais que se constituem como o estado do conhecimento e da experiência. Por isso, até serem formalizados em legislação ou regulamentação, a APA recomenda a adoção dos critérios definidos na publicação da Comissão Europeia, designada normalmente por RP 162. A Comissão Europeia ter publicado o RP 162 em 2012, os critérios mínimos de aceitabilidade a considerar estavam definidos no Decreto-Lei 108 de 2002, pelo que os do RP 162 não puderam ser adotados. Só a partir da data de entrada em vigor do novo diploma é que a recomendação passou a ser que fossem considerados os critérios definidos no RP 162 até a formalização da definição dos critérios mínimos de aceitabilidade em orientação ou regulamentação. Passamos agora ao conteúdo do programa de qualidade. A informação básica a constar num programa de garantia de qualidade inclui, principalmente, os testes de aceitação para estabelecer a linha base dos limites operacionais e das condições de operação dos equipamentos emissores de radiação, em relação à qual é comparado o nível de desempenho. Devem ser realizadas depois da instalação inicial dos equipamentos e sempre que seja realizada uma ação técnica que possa alterar as suas condições de funcionamento. Inclui também a verificação da garantia de qualidade, que envolve a verificação da manutenção dos limites operacionais e das condições de operação dos equipamentos emissores de radiação, comparativamente aos valores da linha de base. Recomenda-se que esta verificação seja realizada preferencialmente com periodicidade anual. Para além da manutenção corretiva, deve ser contemplado um plano de manutenção preventiva, para garantir que as ações preventivas necessárias são efetivamente realizadas. O plano de manutenção deve incluir as intervenções recomendadas pelo fabricante e é recomendado que as intervenções preventivas sejam realizadas com uma periodicidade preferencialmente anual. Deve incluir também os estudos de blindagens. É tão importante incluir no programa de garantia de qualidade os estudos de planeamento das blindagens como os testes de verificação da sua eficácia, pois durante o planeamento são considerados parâmetros sobre a carga de trabalho, fatores de utilização que estão relacionados com a direção do fecho primário e fatores de ocupação das áreas vizinhas que podem ser alteradas ao longo do tempo. Assim, os testes de verificação da eficácia e a verificação da manutenção dos parâmetros utilizados no planeamento devem ser revistos sempre que ocorrer alguma alteração e preferencialmente com uma periodicidade de 5 anos. No âmbito de uma abordagem graduada, para práticas com maior nível de complexidade, o programa de garantia da qualidade pode também incluir, por exemplo, os testes de constância para avaliação do desempenho dos equipamentos emissores de radiação através da verificação de parâmetros representativos dos seus limites operacionais e das suas condições de operação, que se recomenda que sejam realizados com periodicidade diária, semanal ou mensal. Estes protocolos costumam até ser definidos pelos próprios fabricantes. Posso também referir
a análise das doses individuais recebidas pelos trabalhadores dispostos, sempre que necessário, para verificação e confirmação da dose acumulada e de acordo com a classificação dos trabalhadores, com uma periodicidade mensal ou trimestral. Outros exemplos de informação a incluir no Programa de Garantia de Qualidade são, por exemplo, a revisão de eventos significativos, a sua análise e medidas para minimização da probabilidade e da magnitude da ocorrência dessas situações. Esta revisão deve ser realizada anualmente, preferencialmente. Ou outro exemplo será o plano de formação dos profissionais afetos à prática, que contemple formação adequada e contínua e que preferencialmente contemple um período de 5 anos. Adicionalmente, o plano de garantia de qualidade deve prever a sua verificação por parte da entidade reconhecida pela APA ou especialista em proteção radiológica. E assim concluo a minha apresentação. Muito obrigada. Obrigado também, doutora Paula Santos. Agora vamos dar lugar ao engenheiro Miguel Pereira, é mestre em Engenharia Física, técnico superior na Divisão de Autorização e Segurança Nuclear da APA e vai fazer uma apresentação que a doutora Rita Caldeira dirá sobre o que vai versar, mas que levará algum tempo, que é a apresentação que tem o nome mais pomposo deste programa, e se por pomposo entendemos por maior, e portanto não será certamente maior do que as outras, mas tem que ser importante, sempre ouvi dizer que quem tem um nome com grande normalmente é mais importante que as outras pessoas. Portanto, eu ao meu lado tenho neste momento o engenheiro Miguel Pereira, que será uma pessoa que vai agora fazer a sua apresentação. Doutora Rita, sobre o que é que vai versar esta apresentação? A apresentação vai versar sobre os 3 dos documentos mais complexos, que será o Programa de Proteção Radiológica, o Plano de Emergência Interno e a Avaliação Prévia de Segurança. Engenheiro Miguel Pereira, bem-vindo, gostaríamos muito de ouvir. Muito obrigado. Ora bem, esta apresentação, nos próximos minutos, vamos falar sobre 3 documentos que são essenciais no âmbito da cultura de segurança de uma instalação. São eles o Programa de Proteção Radiológica, que é um documento já conhecido há muitos anos pela comunidade, o Plano de Emergência Interna e a Avaliação Prévia de Segurança. Estes dois, poderíamos dizer que a audiência poderá não estar bem ciente ainda destes documentos e vamos explicar o que é que eles são um bocadinho. Começando pelo Programa de Proteção Radiológica, que é o documento mais conhecido e que na maior parte das instalações onde se utilizam radiações ionizantes já deverá estar implementado e existir. E o Decreto-Lei 108 de 2018 veio estabelecer, já, apesar deste documento já existir anteriormente, mas o Decreto-Lei veio estabelecer que, portanto, o titular é o responsável pela elaboração deste Programa de Proteção Radiológica e por garantir o seu cumprimento, e se repararmos no que estabelece o diploma, portanto, este documento deve ser adequado à prática. Quando se fala em adequado à prática, significa que se deve aplicar aqui a abordagem graduada, ou seja, o documento deverá ser tão mais extenso e tão mais detalhado, dependendo do risco da prática, ou seja, uma prática com maior risco, como a CBCT, deverá ter um documento mais extenso. Se formos a falar de ortopatomografia e intraorais, será um documento mais simples. O diploma estabelece ainda que, portanto, este documento é um documento autónomo e deve ser do conhecimento dos trabalhadores. E para que serve este documento? Já existe há algum tempo. O Programa de Proteção Radiológica visa essencialmente 3 componentes. A primeira é garantir, portanto, a prática executada dentro dos menores princípios de otimização e, portanto, é executada para garantir a menor exposição dos trabalhadores e os melhores resultados médicos no diagnóstico. Em segundo lugar, garantir o cumprimento da legislação em vigor e das normas e regulamentos associados. E em terceiro, resumir e enquadrar um conjunto de testes, de verificações, auditorias, de controle que deve ser efetuado ao longo da prática, de forma a garantir que as 2 condições anteriores se encontram mantidas. O mesmo diploma estabelece o conjunto de elementos que devem fazer parte deste documento. O conjunto de elementos é extenso e, como se falou anteriormente, vamos aqui assumir uma abordagem graduada e eu vou explicar resumidamente que elementos é que fazem parte deste documento, estão organizados por grupos para que se possa perceber a razão deles existirem neste documento e qual é que é a intenção quando se solicita que o titular os exponha. Em primeiro lugar, temos um grupo que define o quê? Define os intervenientes na proteção radiológica, ou seja, quem é que é o titular, quem é que é o responsável da proteção radiológica, o especialista em física médica, eventualmente, o diretor clínico, o médico responsável pelas exposições, ou seja,
todos os intervenientes dentro da prática que têm alguma função relacionada com a proteção radiológica. Descrever também a forma como é que estas funções se relacionam umas com as outras em termos de hierarquia e estarem estabelecidas as funções claras e responsabilidades de cada um dos intervenientes para que, no caso de uma ação que tem que ser tomada, sejam definidas claramente quem é que deve agir. O segundo conjunto de elementos são elementos que estão mais relacionados com as características da prática. O primeiro grupo que será um resumo do conjunto de dados disponíveis que permitem fazer a avaliação prévia de segurança da prática, que não tem a ver essencialmente com o documento que vamos falar no fim da apresentação, mas será similar, ou seja, um conjunto de resultados obtidos através de um especialista reconhecido e que, portanto, atestam que aquela prática pode ser executada em condições de segurança e proteção radiológica de acordo com os parâmetros que foram estabelecidos. De seguida, deve haver a identificação dos equipamentos, aqui chamados fontes de radiação, que são os equipamentos de autocantomografia, todos que existem na instalação, e os protocolos de utilização que estão associados. De seguida, deve-se identificar os trabalhadores que estão afetos à prática e, portanto, poderão executar aqueles protocolos e têm que estar definidos no programa de proteção radiológica quem é que são, e a sua respectiva classificação também. Ou seja, a classificação mediante o risco de exposição que eles têm, categoria A ou categoria B. Por fim, neste grupo existe a identificação ainda das áreas vigiadas e controladas, já conhecida, que isso pode incluir uma planta de instalação e a definição destas zonas. Se passarmos então para o terceiro grupo, aqui este terceiro grupo de elementos são elementos que permitem não estabelecer medidas de proteção e segurança radiológica, embora façam parte das medidas, mas são medidas de monitorização dos preceitos de proteção e segurança radiológica. Ou seja, temos 3 pontos: a monitorização dos trabalhadores e dos locais de trabalho. Isto normalmente será conhecido pela audiência como a dosimetria individual, portanto é a aferição das doses dos trabalhadores para garantir que eles continuam a trabalhar em condições de segurança radiológica, ou seja, que os valores da exposição decorrente da atividade profissional são inferiores aos limites de dose. A descrição do programa de vigilância médica, que, portanto, permite aferir ao titular que aquele trabalhador específico ou o conjunto de trabalhadores se encontram aptos para a execução daquelas tarefas e que, no decorrer da sua exposição à radiação profissional, que não existem efeitos na sua saúde. E um terceiro, que é referente à formação dos trabalhadores, porque na área da proteção radiológica, se estamos a considerar princípios de otimização, procedimentos que podem ser alterados constantemente, convém garantir que existe um plano de formação e que os trabalhadores que estão afetos àquela prática tenham os conhecimentos necessários para executar de forma segura para eles, para os pacientes e para o público também. Estes serviços aqui, estes parâmetros aqui identificados, são parâmetros que devem ser efetuados, são serviços que devem ser contratados em entidades externas. No caso da linha H, será a dosimetria individual, os laboratórios de dosimetria. No ponto J será, portanto, a formação por entidades reconhecidas. As entidades responsáveis por estes 2 parâmetros são entidades que têm que ser reconhecidas pela autoridade competente, que neste caso é a Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, são entidades que estão listadas no nosso website, que a minha colega Inês Cruz já falou, portanto são reconhecidas e que, se um titular pretender obter deste serviço, deverá consultar primeiro essas entidades autorizadas. O ponto I, a descrição do plano de vigilância médica já não está sob a alçada da AP, está sob a tutela do Ministério da Saúde. Passando agora para um quarto conjunto de dados, e este aqui é mais extenso e poderia ser dividido em 2 subconjuntos. Um conjunto que é relativo às disposições para a revisão periódica da segurança da instalação, de alterações que possam ter acontecido, provocadas por alterações do ambiente que impliquem alterações na proteção radiológica. Portanto, deve haver um conjunto de disposições que indicam quando é que deve ser feita esta reavaliação das condições de segurança da instalação. E um último subgrupo, digamos que é um grupo relativo às emergências radiológicas e às disposições no caso de emergências ou incidentes, e que neste caso se funde um bocadinho com o documento que vamos falar de seguida, que é o plano de emergência interno, porque aqui o documento pode já apresentar um conjunto de disposições resumidas e pode remeter para o plano de emergência, onde será em detalhe explicados os procedimentos a seguir. Passemos então para o plano de emergência interno. O plano de emergência interno será um documento que para muita gente da audiência será novo e terá alguma dificuldade em entender o que é que se pretende com ele. O que é que acontece com o plano de emergência? Que o mesmo diploma estabelece no seu artigo 27 que o titular deve implementar um plano de emergência adequado às práticas
da instalação, as características da instalação. Isso significa o quê? Significa que, mais uma vez, estamos a falar da abordagem graduada, ou seja, existe um conjunto de requisitos na legislação aplicáveis ao plano de emergência interna, mas alguns destes requisitos podem não ser aplicáveis exatamente porque se trata de uma abordagem graduada e o plano de emergência deverá ser mais detalhado quanto maior for o risco associado à prática, e, portanto, práticas com risco menor, o programa pode ser menos detalhado. O diploma estabelece ainda, portanto, o objetivo de ter um plano de emergência na instalação não é para efeitos de licenciamento, é efetivamente para evitar e reduzir o risco dos efeitos para os trabalhadores e para a população em geral. E que estes documentos devem ser flexíveis para permitir que, com os eventos que vão acontecendo ao longo do tempo, o próprio plano de emergência interna possa ser modificado e melhorado com os ensinamentos. E deve incluir todos os aspectos constantes do anexo 6 do decreto-lei. Isso significa o quê? Já este anexo 6 está lá patente a abordagem graduada, ou seja, existe um conjunto de elementos que são necessários constar do plano de emergência, mas já o diploma estabelece que alguns daqueles elementos se aplicam apenas a licenciamentos e não se aplicam à modalidade de registro. E, portanto, já simplifica o plano. O artigo 123 do mesmo diploma estabelece ainda um conjunto de características deste documento, ou seja, diz que deve ser um documento autónomo, e daí que, com base na legislação, não será conveniente incluir o plano de emergência interna no programa de proteção radiológica, poderá ser um anexo, convém que seja um documento autónomo. Na elaboração do documento devem ser ouvidos os trabalhadores, para que os mesmos possam ter uma parte ativa na sua elaboração, e na tomada de conhecimento da versão final do documento também é importante aqui o conhecimento dos trabalhadores, para que todos eles saibam quais são as ações que devem ser tomadas mediante as emergências que podem surgir. Estabelece ainda que a formação dos trabalhadores de emergência é essencial, a sua formação para saber como é que eles devem agir em cada emergência, de modo a que se possa as ações que são tomadas por diversos trabalhadores sejam coincidentes e todas ajam no mesmo sentido. O plano de emergência, pelo que está estabelecido no diploma, deve ser testado parcialmente todos os anos, garantindo que a cada 3 anos o plano é testado em toda a sua plenitude, ou seja, todo o plano é testado a cada 10 anos, a cada 3 anos. E o titular deve notificar a APA com 10 dias de antecedência antes da realização deste teste. No caso das práticas sujeitas ao licenciamento, este plano de emergência interno é aprovado pela autoridade competente, pela APA, que em sede de licenciamento irá verificar se o plano de emergência contém todos os elementos necessários e se é necessário solicitar algum melhoramento do documento. No caso das práticas sujeitas a registro, o plano de emergência é aprovado pelo titular, que garante à APA, mediante o preenchimento do formulário, de que o plano de emergência que foi aprovado por ele contém todos os elementos necessários. E falarmos agora um pouco dos elementos que devem constar no plano de emergência, ou como é que um plano de emergência se poderá adaptar à área da medicina dentária. A área da medicina dentária não é uma prática que acarreta um elevado risco, se formos pensar em medicina nuclear, em radioterapia, em que estamos a falar de situações que podem configurar realmente emergências sérias. Aqui na medicina dentária poderão ser situações de emergência que são decorrentes de incidentes ou acidentes. Temos que serão mais fáceis de imaginar, que é uma exposição acidental ao feixe primário, ou seja, o médico dentista está a realizar uma exposição ao paciente, existe um problema no cenário com que se está a efetuar aqui a exposição, e então o que acontece é que, sem ser o paciente, alguém, um trabalhador ou um membro do público, que ficará exposto ao feixe primário. E, portanto, aqui configura-se já uma situação de incidente e que pode ser comum. Pode acontecer também uma anomalia de funcionamento do equipamento, que poderá ser o equipamento que se encontra a funcionar com os parâmetros errados, não adequados, um equipamento que não se desliga quando ao fim do tempo de disparo, e outras situações de avaria de equipamento. Pode acontecer ainda uma exposição acidental do feto. Isto é considerado muitas vezes como um incidente em que, portanto, uma paciente grávida na altura da exposição não sabia que estava grávida, ficou a saber posteriormente e pode consultar o médico responsável pela exposição anterior e questionar-lhe sobre a dose a que o feto ficou exposto, para se garantir que se foram cumpridas as condições de segurança para o feto. Pode acontecer ainda o roubo ou furto de equipamentos. Isto aqui é importante porque o titular de uma prática é responsável pelaquela prática, pelos aqueles equipamentos. Portanto, se os equipamentos forem furtados ou forem retirados, ele não deixa de ter responsabilidade sobre o uso indevido que eles possam ter, continua a ser responsável por eles e, portanto, só quando ocorre um roubo ou um furto de equipamentos deve ser comunicada à autoridade competente para que possa agir em conformidade para garantir que aquele equipamento é recuperado.
E, por fim, podem existir situações de inundação, sismo ou incêndio, que no caso da medicina dentária não existe aqui um risco real de uma propagação ou que haja material radioativo que possa ultrapassar o perímetro da instalação, mas o que pode acontecer são alterações na estrutura da instalação, o que significa que as condições de blindagem e proteção radiológica podem já não estar a ser mantidas. E há duas situações que podem ser mais comuns no caso da medicina dentária que configuram incidentes, que é quando existe um relatório de doses relativo a um período que aparece com um valor que não seria expectável no caso da medicina dentária. E aqui é importante que, às vezes, o plano de emergência tenha também descrições sobre isso, que é no caso de haver um reporte destas doses, é necessário tomar um conjunto de ações em que se deve investigar a razão pelo qual aconteceu aquela dose anómala. E, portanto, a dosimetria serve muitas vezes para detectar situações de emergência que, na prática, no dia-a-dia, não são passíveis de serem detectadas. O plano pretende, então, garantir o quê? O que pretende garantir é que todos os trabalhadores afetos àquela prática, mediante uma situação que pode ser um acidente ou um incidente, eles sabem exatamente como devem agir. Ou seja, eles sabem que devem agir no sentido de limitar ou reduzir o risco da exposição que está a ocorrer naquela emergência e comunicar imediatamente a seguir a ocorrência ao responsável da proteção radiológica. Portanto, são os passos que todos os trabalhadores da instalação devem saber para reagir no âmbito de uma emergência. A seguir, podemos falar de alguns procedimentos que podem ser necessários considerar, e aqui podemos abordar o caso mais simples, que é o médico dentista está a realizar uma exposição ao paciente e o equipamento não se desliga. O equipamento, por simplesmente, foi programado para ter um tempo de disparo, mas continuou a disparar e não conseguem parar. O que é que deve estar definido no plano de emergência? O que tipo de procedimentos devem ser realizados? Muitos destes procedimentos são procedimentos que já são realizados nas clínicas de medicina dentária e, portanto, aqui o eles estarem num plano de emergência não significa que se está a impor algo novo, significa que aquelas atitudes, aqueles protocolos que já são seguidos na clínica estão documentados e garante-se que todos os trabalhadores agem do mesmo modo. E, portanto, imaginemos então aqui a situação em que temos um equipamento que não se desliga, o que é que deve estar referido no plano de emergência, e, portanto, que o trabalhador que detectar deve desviar imediatamente o paciente do fecho primário, deve retirá-lo da sala e fechar a sala para garantir que mais ninguém estará exposto àquela situação de emergência. Posteriormente, deverá o quê? Tentar suspender a emissão de radiação, desligando no equipamento, em último caso, desligar no quadro elétrico, como em muitas outras situações, e aí garante efetivamente que se cessa a emissão de radiação. Deve, posteriormente, vedar a utilização do equipamento, como é normal. Se o equipamento teve uma anomalia, ele é identificado como fora de serviço, até que seja testado e seja, portanto, validado como apto novamente para o serviço. O responsável da proteção radiológica deverá recolher um conjunto de parâmetros que vão permitir o quê? Posteriormente estimar a dose da exposição de cada uma daqueles intervenientes que estavam contidos no cenário de exposição. E é aqui que poderá também solicitar a ajuda de um perito externo para avaliar as doses dos trabalhadores, porque muitas vezes o responsável da proteção radiológica pode não ter essa capacidade. É importante aqui salientar que descreveram-se aqui alguns procedimentos a adotar no caso de uma emergência, mas se for o caso de uma técnica com maior complexidade como o CBCT, evidentemente poderão ser necessários mais alguns passos, mais alguns dados a serem tidos em conta e, portanto, tudo isto pode variar conforme a complexidade da prática. Estamos a falar da abordagem graduada, mais uma vez. Por fim, o plano deve ainda ter um conjunto de disposições de comunicação à autoridade competente. Isto aqui é importante referir, porquê? Porque muitas vezes, quando se pensa em comunicar uma emergência à autoridade competente, pensa-se que o titular estará a pôr-se em causa e a comunicar à autoridade competente, que depois irá investigar as condições de trabalho. O importante aqui é o titular perceber que quando acontecem estes acidentes ou incidentes, que eles são mais comuns do que aquilo que se pensa, podem acontecer, e que o que é importante é reportarem à autoridade portuguesa que medidas preventivas é que foram cauteladas, é que foram implementadas, que medidas corretivas é que foram implementadas, que doses é que estiveram envolvidas, quais foram as pessoas envolvidas, não para que a Agência Portuguesa do Ambiente possa agir sobre o titular, que poderá fazer para garantir condições de segurança, mas que nós possamos ter na Agência Portuguesa do Ambiente um conjunto de informações em que possamos perceber que ocorrências são mais comuns, que medidas corretivas e preventivas são implementadas e verificar se essas medidas são constantes entre várias instalações, se existem alguns problemas na definição dessas medidas e propor alterações.
não como algo inspectivo ou algo que vai verificar as condições de segurança, mas num trabalho de permitir desenvolver orientações que consigam padronizar aqui a informação que está nos planos e a forma de agir dos próprios titulares. Passemos então agora para a avaliação prévia de segurança, que eu vou falar resumidamente. A avaliação prévia de segurança aplica-se apenas aos casos de práticas sujeitas ao licenciamento, ou seja, neste caso os ortopantomógrafos intraorais não têm a necessidade de, no pedido de registro, apresentar este documento, mas no caso de um CBCT ou outras práticas que não sejam abastecidas por registro, é necessário apresentar este documento. Este documento encontra-se também definido no mesmo diploma, no artigo 33, que indica até quais são os conteúdos que devem estar neste documento. E encontram-se ali em 6 pontos definidos os conteúdos base do documento e, pensando um bocadinho na lógica, a avaliação prévia de segurança é um documento que vai atestar que aquela prática se pode realizar em condições de segurança. Então, o que é que deve apresentar primeiro? Deve apresentar que a estimativa das doses dos trabalhadores e dos membros do público, ou seja, em condições normais de funcionamento, esta instalação prevê-se que produza uma exposição nos trabalhadores e nos membros do público que se situa abaixo de um determinado limite de dose ou de restrições de dose, e, portanto, garantindo que há um planeamento da instalação. De seguida, deve-se identificar as potenciais expedições médicas que não decorrem como planeado, em que há algum erro, e a sua estimativa de probabilidade e de magnitude, ou seja, uma análise de risco do que pode não correr bem na exposição dos pacientes. Em quarto lugar, deverá ter um conjunto de avaliações críticas sobre as questões de segurança do titular, ou seja, quem elabora este documento deverá verificar a estrutura do titular é adequada em termos de proteção radiológica, existe documentação necessária, existem recursos humanos necessários e adequados para a execução da prática, a monitorização individual dos trabalhadores é efetuada de forma correta, existe formação em todo um conjunto que tem a ver com a parte administrativa também do titular, em termos de garantir estas condições de segurança radiológica. Depois deverá ter em quinto lugar a definição dos limites operacionais e das condições de operação, e, portanto, quais são os limites de operação daquela instalação, até que carga de trabalho, no caso da medicina dentária, até que carga de trabalho, até que número de exames por semana é possível realizar, garantindo que, portanto, as barreiras implementadas e as restrições de dose definidas se encontram ainda dentro de limites controláveis e aceitáveis. E, por fim, o estabelecimento de medidas para controlar o acesso dos membros do público à instalação, para evitar emergências como roubos ou exposições indevidas por membros do público. Este documento, é importante salientar que é um documento que tem que ser elaborado por uma entidade reconhecida ou por um perito reconhecido em proteção radiológica. Isto não implica que o perito reconhecido tenha que ser externo à entidade, pode ser interno à entidade. O que deve ser aqui salvaguardado é que este especialista que irá fazer a avaliação prévia de segurança não poderá ser o mesmo que irá executar os testes de garantia da qualidade. É preciso salvaguardar dentro da própria instalação, se tiverem pessoas disponíveis, salvaguardar que estas incompatibilidades são salvaguardadas, mas nada impede que seja interno da instalação. E é tudo, espero não ter amassado. Não amassou de forma nenhuma, pelo contrário, foi bastante esclarecedor. Nós vamos agora passar à doutora Helena Moreira, que é licenciada em Saúde Ambiental, técnica superior na divisão de autorização e segurança nuclear da APA, e que tem uma apresentação que tem levantado muitas dúvidas que chegam a incisivos e que está relacionada com a formação. É alguma coisa que os médicos dentistas, que serão os responsáveis pela radiologia dentro das suas unidades, têm um particular carinho, uma vez que são pessoas dadas à formação por natureza e, portanto, querem ficar muito cientes daquilo que têm que fazer nesta área. Mas o tema da doutora Rita Caldeira, e também enquanto médica dentista saberá que isto que eu acabei de dizer é totalmente verdade, peço-lhe que comece, por favor, a doutora Helena Moreira. Sim, senhor. Nós, como médicos dentistas, estamos todos ansiosos por falar sobre isto. A doutora Helena Moreira vai nos falar sobre a formação do responsável pela proteção radiológica. Muito obrigada e seja bem-vindo. Estou colocando carga adicional. Bem, a todos, e obrigado por falar um bocadinho, diz respeito efetivamente ao conhecimento profissionais, mais especificamente à qualificação do profissional em proteção radiológica.
Então, com a publicação do Decreto-Lei 108 de 2018, surgiu uma nova figura, a figura do responsável pela proteção radiológica. Se compararmos com o regime anterior, se lembram, era considerado nas licenças apenas o médico responsável pelas exposições. Este mesmo decreto, no seu artigo 159, define todas as funções do responsável pela proteção radiológica. Portanto, eu a título de exemplo irei apenas elencar algumas. Estas funções passam por supervisionar a aplicação do programa de monitorização radiológica, manter os registros adequados de todas as fontes de radiação, supervisionar a aplicação do programa de monitorização individual, por estabelecer programas de trabalho, prestar informações e dar formação aos trabalhadores expostos e também articular sempre que necessário com um especialista em proteção radiológica. Bem, este responsável pela proteção radiológica é então um profissional que requer o nível 1 ou 2 de qualificação em proteção radiológica. Importa ainda acrescentar que as funções do RPR podem ainda ser acumuladas com outras funções, nomeadamente a função do especialista em proteção radiológica. O Decreto de Lei 227 de 2008 veio definir o regime jurídico aplicável à qualificação em proteção radiológica e definiu 3 níveis de qualificação. O nível 1, que corresponde ao técnico qualificado, o nível 2, que corresponde ao técnico qualificado, e o nível 3, que corresponde ao técnico operador. Por sua vez, a Portaria 195 de 2015 veio aprovar o regulamento de certificação profissional em proteção radiológica, tendo estabelecido também os procedimentos para a seleção dos candidatos aos respectivos cursos de formação e a emissão de certificados de qualificação em proteção radiológica. Ora, então, nos termos do Decreto-Lei 108 de 2018, a Agência Portuguesa do Ambiente sucede em todas as atribuições, direitos e obrigações da Direção-Geral da Saúde que se encontram previstas no Decreto-Lei 227 e respectivas portarias associadas. Desta forma, a Agência Portuguesa do Ambiente é então a entidade responsável pelo reconhecimento da qualificação em proteção radiológica. Trago-vos aqui um esquema que não será muito perceptível a esta distância, mas era só para vos chamar a atenção que no âmbito do reconhecimento da qualificação em proteção radiológica existem basicamente 2 vias para obter este reconhecimento. A via normal, ou seja, através da frequência de aproveitamento de um curso aprovado, sendo que por esta via é aplicável aos 3 níveis, e a via da equivalência, sendo que esta via é limitada aos níveis 1 e 2 de qualificação profissional. Portanto, começando pela primeira via, a via normal, ou seja, por frequência de um curso, para acesso então a um curso conducente ao nível 1 de qualificação profissional em proteção radiológica, os candidatos devem cumprir com os seguintes requisitos: possuir o grau de licenciado em determinadas áreas, nomeadamente áreas da física e engenharia. Podem também aceder a este curso os candidatos que cumpram com o grau de licenciado noutras áreas, e nestas áreas são todas as outras que não se encontram definidas acima e que podemos englobar a área da medicina dentária. No entanto, gostaria de chamar a atenção que esta situação em particular se encontra condicionada à análise curricular. A este respeito, é importante chamar a atenção que a avaliação curricular para acesso à formação não é responsabilidade desta agência, mas sim da entidade formadora, conforme se encontra previsto na Portaria 195. No entanto, queria dizer que esta avaliação curricular deve ter em consideração os seguintes aspectos. Primeiro, o grau e a área da habilitação académica de que o candidato é titular. 2, a natureza e duração da eventual formação profissional frequentada. E, por último, a natureza e a duração das atividades profissionais desenvolvidas. Para acesso ao curso conducente ao nível 2 de qualificação em proteção radiológica, os candidatos devem cumprir com estes requisitos. Ou seja, para além de todos os candidatos que cumprem os requisitos definidos para o nível 1 e que referi no slide anterior, podem igualmente ser admitidos candidatos que possuam o grau de licenciado noutras áreas
entre as quais a área da medicina dentária. Portanto, um profissional da área da medicina dentária com uma licenciatura pode ter acesso, ou melhor, tem acesso direto a um curso conducente ao nível 2 de qualificação em proteção radiológica. É importante referir que, no que respeita a estes cursos, devem ser ministrados por entidades formadoras reconhecidas. E, como entidades formadoras reconhecidas, temos todas as instituições do ensino superior. Importa referir que o Decreto-Lei 227 de 2008 refere que todas as instituições do ensino superior são automaticamente reconhecidas como entidades formadoras. Todas as outras entidades que queiram dar formação na área da proteção radiológica devem submeter o seu pedido de reconhecimento a esta agência, sendo que atualmente temos nesta situação já 3 entidades formadoras reconhecidas. No que diz respeito aos programas de formação, também estes têm que ser submetidos a esta agência para aprovação, sendo que atualmente temos 6 programas que estão aprovados e que acabam por abranger os 3 níveis de qualificação. No que diz respeito à lista quer das entidades formadoras que estão reconhecidas, quer dos programas de formação que já estão aprovados, podem nos encontrar no nosso site através do link que está ali indicado. Queria, no entanto, deixar a nota de que, para efeitos de calendarização destes cursos, esta situação deve ser averiguada junto das respectivas entidades formadoras. Então, para além da via normal de obtenção do reconhecimento, e que acabei de referir, o regime de qualificação prevê que possa também ser obtido o reconhecimento por via da avaliação curricular para os profissionais que se encontrem em atividade. No entanto, esta modalidade representa um procedimento que é transitório e fechado no tempo. Assim, o Decreto-Lei 108 de 2018 permite que seja analisada a experiência profissional e a formação acumuladas até 2 de abril de 2019, ou seja, a data de entrada em vigor do Decreto-Lei em referência. Então, para se obter o reconhecimento de perito qualificado, por equivalência, os profissionais devem fazer prova do quê? Devem ser titulares do grau de uma licenciatura, e aqui nós estamos a falar de áreas de licenciatura, mas de uma licenciatura específica, que se encontram definidas, e se olharmos para elas não vamos ver aqui a licenciatura em medicina dentária. Portanto, um profissional da área da medicina dentária não obterá o reconhecimento de perito qualificado pela via da equivalência, a não ser, excepcionalmente, que efetivamente o profissional detenha efetivamente uma licenciatura aqui mencionada. Aí sim poderá. Deve também fazer prova, no mínimo, de 5 anos de exercício efetivo de funções técnicas na área da proteção radiológica. Para obter o reconhecimento técnico qualificado por equivalência, os profissionais devem fazer prova do seguinte: ser titular do grau de licenciado numa das áreas aqui mencionadas, e entre elas temos a área da medicina ou outras ciências da saúde. Por conseguinte, a área da medicina dentária encaixa aqui. Portanto, é uma das áreas contempladas. Deve ainda também possuir no mínimo 3 anos de exercício efetivo de funções na área da proteção radiológica. Ora, tendo então acabado de definir quais são os critérios ou os requisitos base para efeitos de reconhecimento por ambas as vias, vocês perguntam, um profissional reunindo estes requisitos para uma das vias, como deve proceder para efeitos de solicitar o seu reconhecimento? Então, através daquele link do lado direito, acedem à nossa página, mais especificamente à área dos reconhecimentos, em que tem uma série de informação nesta área, mas eu queria chamar a atenção particular para o bloco dos anexos, em especial para o último documento que diz respeito a este modelo de requerimento. Este modelo de requerimento é então obrigatório o seu preenchimento sempre que o candidato queira requerer o seu reconhecimento à Agência Portuguesa do Ambiente. Este modelo basicamente tem os dados pessoais do requerente, que são de preenchimento obrigatório, e depois, consoante a via normal ou equivalência, portanto, tem os campos respectivos que devem ser devidamente preenchidos. É de referir, então, no entanto, que, atendendo ao facto de que o responsável pela proteção radiológica ser uma figura nova, é permitido que, até 2022,
possa ser aceito pela Agência Portuguesa do Ambiente a indicação de um profissional que não possua os níveis de qualificação 1 ou 2, desde que possua formação alternativa na área da proteção radiológica. E isto implica o quê? Implica que, em sede do pedido de registro ou licenciamento, deverá ser indicado à APA qual a formação alternativa em proteção radiológica que o profissional detém. Este pedido será avaliado caso a caso e esta avaliação terá em conta quer a prática a realizar, como a formação e a experiência na área da proteção contra radiações de que o RPR que é indicado pelo titular detém. Queria fazer uma chamada de atenção particular aqui para o caso dos médicos dentistas que, inscritos na ordem, a indicação do número da cédula profissional é aceito como comprovativo de formação alternativa. Caso a APA considere então passível de aceitação, o registro ou licença a emitir ficará assim condicionada à obtenção do nível de qualificação 1 ou 2 até 2022. Antes de terminar a minha apresentação, queria deixar a seguinte nota. Tendo em conta esta nova figura de responsável pela proteção radiológica e tendo em conta que é um profissional que deve possuir um nível 1 ou 2 de qualificação em proteção radiológica e atendendo ainda já algumas dificuldades que foram identificadas por esta agência no âmbito da aplicação do diploma em referência, nomeadamente o 227, de 2008, é premente a revisão deste diploma, nomeadamente o conteúdo da formação conducente à qualificação em proteção radiológica para estes níveis, tendo em atenção a diferenciação entre estes profissionais e atendendo também ao perfil e às competências de cada um. Bem, por forma a ultrapassar esta situação, a Agência Portuguesa do Ambiente encetou já algumas diligências, nomeadamente solicitou os contributos a diversas entidades com interesse na matéria, sendo uma delas a Ordem dos Médicos Dentistas. Neste momento encontramos numa fase em que estamos a aguardar o envio dos últimos contributos que nos vão fazendo chegar para uma posterior análise ao seu conteúdo. Da minha parte é tudo, espero ter sido sucinta e que tenha dado pelo menos resposta a algumas questões que eventualmente tenham. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado também, Teresa Moreira. Sem dúvida deu resposta, mais uma vez, e aproveitando que a audiência pode ser flutuante, que nos está a ver, mais uma vez o site da APA foi mencionado e houve aqui um mapa para chegar à informação que é importante, inclusive para download de documentos, e é muito importante que nós reforcemos esta ideia de que quando surge uma pergunta sobre todo este processo, seja um licenciamento, seja um registro, o primeiro sítio a consultar deve ser o site da APA. Portanto, é uma ferramenta de trabalho que pode ajudar imediatamente a esclarecer numa primeira linha, sendo que depois a própria agência tem canais abertos para esclarecer quem a contacta, e a Incisivos também tem um canal aberto para tentar auxiliar naquilo que já tem, que sabe e que está validado pela própria APA, e naquilo que não sabe, procurará as respostas junto de quem sabe, que neste caso é a Agência Portuguesa do Ambiente. Nós estamos com um ligeiro atraso, mas temos perfeitamente tempo ainda para passarmos à parte das perguntas que nos chegaram. A gestão das perguntas foi relativamente complexa, porque ao longo destas semanas, e como o mail dizia, se tiver uma pergunta coloque, chegaram-nos várias perguntas, só que nós temos um tempo limitado para as fazer e o que entendemos fazer foi agrupar as perguntas de forma a responder àquelas que são a dúvida, que configuravam dúvidas comuns entre as pessoas que nos enviaram essas mesmas dúvidas. E, portanto, agrupámos aqui estas perguntas, temos os profissionais na sala que as podem responder, temos também perguntas que foram chegando ao longo da sessão e que foram recebidas.
É natural que nós não consigamos responder a todas, não tem absolutamente nada a ver com alguma má vontade, absolutamente nenhuma, nem nossa, nem muito menos da Agência Portuguesa do Ambiente, tem a ver com uma limitação temporal. No entanto, a Incisivos deixa o compromisso de que todas as perguntas que chegaram durante o webinar, ou aquelas que possam chegar a seguir e que não tenham resposta neste fórum, nós comprometemos a dar resposta nos próximos dias. Portanto, ninguém ficará sem resposta. Se bem que algumas das perguntas que vão ser feitas aqui já foram respondidas ao longo das apresentações. No entanto, muitas vezes, colocando uma pergunta específica, há uma forma mais direta e livre do interveniente responder, e pode ser um auxiliar. Portanto, eu começava por chamar o engenheiro Miguel Pereira, se pudesse partilhar aqui mais uma vez a mesa connosco, e dirigia-lhe a primeira pergunta, e que vai neste sentido. Posso-lhe fazer a pergunta? Muito obrigado. Queria que estivesse tranquilo. A clínica pode optar, portanto, uma clínica dentária pode optar por fazer um licenciamento sem recorrer ao apoio de empresas que muitas vezes se limitam a enviar templates. Até porque há uma especulação enorme nesta área, infelizmente. No entanto, há áreas em que inevitavelmente tem de recorrer a terceiros. No processo de legalização, seja um licenciamento ou um registro, que serviços externos a clínica tem forçosamente de contratar? Certo. Pronto, em primeiro lugar, com as alterações recentes, essa questão dos templates pode ser um bocadinho reduzida, ou seja, com o novo formulário de pedido de registro, o que acontece é que o titular terá que indicar que possui um conjunto de documentos que poderão ser elaborados por eles, poderão procurar orientações de como devem elaborar e, portanto, não têm que comprar um template, até porque é mais conveniente que o titular se encontre envolvido na elaboração do documento para conseguir compreender o seu conteúdo e para que ele tenha uma aplicabilidade mais real do que utilizar apenas um template. Relativamente aos serviços que realmente têm que ser contratados externamente, existem alguns. Os principais, digamos, que será a verificação da blindagem, das barreiras de blindagem da instalação, que realmente é preciso um perito qualificado ou uma entidade para verificar, para fazer este estudo, e por outro lado os critérios de aceitação dos equipamentos, que também terá que ser contratado a uma entidade ou um especialista. Depois temos ainda um conjunto de serviços que forçosamente têm que ser contratados e que têm portanto, é um serviço contínuo que vai ser prestado ao titular, que estamos a falar da dosimetria individual, estamos a falar de garantia da qualidade, estamos a falar de vigilância médica e, eventualmente, de formação, portanto, se haver necessidade de recorrerem a entidades de formação reconhecidas para elaborar a formação. Tirando isto, o titular é o responsável por elaborar programa de proteção radiológica, plano de emergência interno, regulamento interno, se o quiser, entre outros documentos. São estas, portanto, são basicamente, digamos que os elementos do pedido de licenciamento ou de registro que tem alguma componente técnica de verificação, é necessário ser um perito qualificado com os equipamentos necessários para conseguir fazer essa verificação. Muito bem, muito obrigado, foi realmente esclarecedor. Eu pedi agora à doutora Palma Santos se pudesse tocar o engenheiro Miguel Pereira. É necessário, nós optámos por este formato de quem tem a pergunta poder voltar aqui a sentar-se na mesa, por uma questão de ser mais eficaz. Doutora Palma Santos, as dúvidas sobre o papel e âmbito de atuação do físico médico são frequentes, são as que nos chegam com mais frequência. Qual é o papel deste especialista no licenciamento, no registro, mas também no período de validade das licenças ou registros já aprovados? Certo, ora, o especialista em física médica tem formação técnica sobre o funcionamento do equipamento, mas depois tem também uma formação em ambiente clínico, portanto, de modo a compreender quais são as necessidades dos médicos e trabalhar em muita proximidade com os médicos. Portanto, em todas estas fases do licenciamento, o físico pode ajudar, por exemplo, na seleção do equipamento de imagem mais adequado, na seleção do equipamento de controle de qualidade mais adequado, na definição dos protocolos de controle de qualidade do equipamento, até mesmo nos protocolos de definir os protocolos de aquisição de imagem em conjunto com o médico, pode ajudar nisso,
na definição de parâmetros de exposição para pacientes com necessidades mais específicas, na análise das doses recebidas pelos pacientes, tendo em vista a otimização tanto das doses como da qualidade da imagem. Por exemplo, tudo isto são coisas que os físicos médicos estão habituados a fazer em colaboração estreita com os médicos. Podem também ajudar na avaliação das doses recebidas em exposições acidentais e aconselhar. Podem também definir ou otimizar os protocolos de minimização da ocorrência desses acidentes ou incidentes. E pronto, eu acho que, como estão habituados a trabalhar numa colaboração muito estreita com o médico, poderão sempre também responder a perguntas que estes tenham sobre o equipamento. Claro, sim, e é sem dúvida uma novidade, que provavelmente seria óbvia para vocês, por exemplo, e que para nós não era, mas que é a otimização deste profissional até na escolha do equipamento antes do equipamento ser adquirido. Portanto, numa conversa com o médico dentista, perceber verdadeiramente a necessidade do material que está ali em causa e depois o conhecimento sobre esse material. Muito bem, isso é uma novidade e é bom. Obrigado, doutora. Vou pedir à doutora Inês Krug que se junte aqui a nós. Eu vou continuar a tentar limpar a mesa. Não estou a usar sempre os mesmos toalhetes, não pensem, há aqui mais toalhetes, portanto posso não estar aqui a mostrar que estou a vir buscar, mas há aqui mais toalhetes. Doutora Inês Krug, a pergunta para si é a seguinte: o ortopantomógrafo passou a ter de ser registado e não licenciado. Isso é válido para dispositivos desta natureza que disponham de teleradiografia Icon Beam Computer Tomography, conhecido por CBTC? Bom, essa questão foi realmente respondida ao longo das apresentações, no entanto, saliento novamente que realmente, com a nota interpretativa de 30 de abril de 2021, os equipamentos de ortopantomografia passaram a ser também abrangidos por modalidade de registro, juntando-se, portanto, aos equipamentos de radiologia dentária intraoral nesse sistema mais simplificado. Equipamentos que têm uma funcionalidade de CDCT efetivamente continuam a ser abrangidos por modalidade de licenciamento. No entanto, para o esclarecimento mais detalhado desta situação, estamos a ponderar a criação de uma pergunta frequente, adicionar ao nosso website para realmente esclarecer melhor ainda esta questão que possa surgir neste momento. Muito bem, muito obrigado. Peço que quando essa pergunta estiver publicada que nos informem, porque certamente vamos depois também divulgar mais essa pergunta junto às pessoas que nos consultam e que será certamente uma mais-valia. Obrigado. Engenheiro Pedro Rosário, está na altura de voltar aqui ao centro da mesa e bom, vão ser duas perguntas para si, portanto, espero que tenha bebido água, que esteja preparado. Muito bem. Então, começando aqui com a primeira pergunta, tendo em conta que os equipamentos de imagiologia representam uma ferramenta indispensável na prática médica da dentária, inclusive é até obrigatória para a abertura de uma clínica, portanto não é algo facultativo, e que são investimentos avultados, há algum procedimento que possa ser realizado na altura da aquisição, de forma a que os mesmos possam ser utilizados enquanto o licenciamento ou o registro não estiverem aprovados. Não se trata de não estiverem começados, não é? Enquanto não estiverem aprovados, é possível alguma forma de utilizar estes equipamentos? Bom, a nossa recomendação a esse respeito passa muito por considerar que a instalação dos equipamentos é o primeiro passo para aquilo que é a avaliação do local e a avaliação da prática em termos de segurança. Portanto, a nossa recomendação a esse respeito é que as coisas sejam sempre vistas equiparadas e não na lógica do equipamento está instalado, está pronto a funcionar. Não, o equipamento está instalado, está pronto a ser testado e fazer as verificações necessárias que são feitas em sede do registro ou do licenciamento para que possa efetivamente começar a ser utilizado em segurança. Ora, dito isto, há coisas que podem ser feitas para tentar reduzir ao máximo esse tempo necessário para fazer essas coisas, e uma das nossas recomendações tem sido, também já fizemos isso, já temos recomendado isso anteriormente, é começar a considerar isso como parte do pacote do caderno de encargos, ou seja,
pensar na aquisição do equipamento, pensar logo e tentar articular junto do fabricante para que sejam preparadas, ainda em sede do procedimento aquisitivo, sejam preparadas as peças necessárias e as verificações necessárias feitas pelas pessoas habilitadas para isso, para que sejam fornecidas ao titular logo no momento da instalação. Ou seja, tentar empacotar a coisa no processo aquisitivo e tentar considerar isso logo como caderno de encargo. Isso é uma possibilidade e achamos que, acoplado a estas medidas que temos estado a adotar para simplificar os procedimentos de registro numa base mais declarativa, isso pode ajudar a mitigar essa questão, porque efetivamente é necessário ter uma licença ou o registro antes de iniciar a prática, é isso que a lei determina. Muito bem, isso é uma informação que nos é muito cara, ou seja, nós ficamos, a Incisivos defende que não só devem as clínicas ser responsáveis por todo este processo, mas também quem são os fornecedores dos equipamentos não podem simplesmente vender o equipamento como se tratasse de alguma coisa que não necessita deste tipo de acompanhamento e deste tipo de licenciamento e não esteja enquadrado nesta dimensão da radiação e por isso simplesmente a partir do momento que o vendem colocam-no e demitem-se qualquer responsabilidade. Portanto, para aquilo que a Incisivos defende, que é a montante, as empresas que são fornecedoras de equipamento poderem ter um papel ativo e interventivo no auxílio do licenciamento, é uma novidade ótima para nós, aquilo que acabou de dizer. Portanto, quase que já não lhe fazia a segunda pergunta só para o libertar, mas pronto, mas vou ter mesmo que fazer porque está aqui um compromisso. A outra pergunta é, quem está a aguardar a resposta do licenciamento de registro, portanto, seja licenciamento, seja registro, ou até o resultado de uma inspeção do IGAMA-OT, pode continuar a utilizar os equipamentos desde que esteja com o processo de conformidade legal em andamento, dentro dos timings solicitados para a entrega documental? Pronto, como eu disse há pouco, do ponto de vista formal, o início de uma prática só pode ser efetuado após a obtenção do registro da licença. Isso não é propriamente uma forma de contornar. Agora, nós podemos tentar reduzir ao máximo esse tempo, foi um pouco o que estava a dizer há pouco, com estas medidas que adotámos, que esperamos que possam tornar o procedimento mais célere também do nosso lado, também é uma mais-valia para nós esta abordagem que foi adotada. Uma coisa que eu aproveitava se calhar para salientar era que para que os processos que estão neste momento em curso, e nomeadamente licenciamento de equipamentos de ortopantomografia que possam estar em curso, eles são automaticamente convertidos em procedimentos de registro, o que significa que nós estamos a enviar umas declarações para os titulares preencherem e nos devolverem para dar seguimento ao processo, e a expectativa é podermos fechar também esses processos rapidamente do nosso lado para que a coisa possa andar da forma mais fluida possível. Muito bem, mais uma novidade, ótimo. Muito bem, muito obrigado, engenheiro Pedro Rosário. Eu chamava novamente a doutora Helena Moreira, que a última pergunta é para si, que está diretamente relacionada com aquilo que lhe dizia, é uma questão que, aliás, apesar de já ter abordado o assunto na sua intervenção, não podia deixar de fazer esta pergunta, que foi uma das que nos chegou, que resumimos naquilo que lhe vou fazer, mas que nos chegou amplamente. Dada a complexidade e especificidade da formação em proteção radiológica exigida ao diretor clínico, ou seja, de nível 2, com 100 horas mínimas de duração, a mesma pode ser mencionada por entidades que não sejam estabelecimentos de ensino superior, e se pode, que acreditação tem essas entidades de ter junto à APA? E eu posso lhe explicar porque é que esta pergunta surgiu e porque é que várias pessoas a fizeram. Faz alguma confusão aos médicos dentistas terem tido cadeiras no âmbito de licenciaturas e de repente estão a aparecer no mercado determinadas empresas que não têm o mínimo perfil de empresas, de estabelecimentos de ensino superior, mas que estão a posicionar-se para dar uma formação que, de acordo com os médicos dentistas e também a minha de Incisivos, só deveria poder ser dada por estabelecimentos de ensino superior. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu queria só esclarecer que não é ao diretor clínico que cabe ter esta formação específica em proteção radiológica, é o responsável pela proteção radiológica, a não ser, no caso específico, de o diretor clínico ser responsável pela proteção radiológica. Ok? É o mais comum. Exatamente, tendo em conta que na maior parte das clínicas dentárias o número de pessoal é reduzido, é perfeitamente plausível essa situação. Relativamente à questão do curso, dar nota de que o Decreto-Lei 227 de 2008 refere expressamente que um curso que confira um grau académico
não é considerado para efeitos de qualificação de profissional de proteção radiológica. Ou seja, mesmo que o profissional tenha uma licenciatura em medicina dentária com uma carga elevada na área de proteção radiológica, esta não é tida em consideração para a qualificação de proteção radiológica. Daí ter que ser especificamente um curso em proteção radiológica e aprovado por esta Agência Portuguesa do Ambiente. Esta é uma situação que também nos preocupa e que esperemos que seja abordada agora com a revisão deste diploma legal. Relativamente às entidades formadoras, estas podem ser as instituições do ensino superior, como já referi, todas elas são automaticamente entidades formadoras reconhecidas pelo diploma legal e, no entanto, apesar de serem automaticamente reconhecidas, têm que submeter o seu programa de formação à aprovação da Direção-Geral da Saúde. Todas as outras entidades que se queiram dar formação na área de proteção radiológica devem submeter o seu pedido de reconhecimento a esta agência e devem cumprir com uma série de requisitos que estão definidos no Decreto Lei 108 de 2018. Só cumprindo com esses requisitos e tendo também o respectivo programa de formação aprovado pela agência é que poderão ministrar cursos específicos na área da proteção radiológica. Muito bem. Muito obrigado, foi muito claro. Obrigada eu. E pronto, estamos a chegar ao momento final. Eu chamava à mesa o Dr. João Oliveira Martins, que é diretor do Departamento de Emergência e Proteção Radiológica da Agência Portuguesa do Ambiente. É uma pessoa com quem nós, no Incisivos, temos conversado bastante, trocado muita correspondência. Eu quero aproveitar para dizer que o Dr. João Oliveira Martins tem uma paciência realmente notável, porque nós não temos sido comedidos a fazer as perguntas e, portanto, as perguntas têm sempre resposta e agradeço-lhe por isso e pela abertura que tem demonstrado desde o primeiro momento em que começámos a trocar correspondência e dou-lhe desde já a palavra para o encerramento. Muito obrigado e de maneira nenhuma, aliás faz parte do serviço público que a APA tem o dever de prestar a toda a população e bom dia a todos. Ainda não tive o prazer de vos desejar a palavra. Queria começar por agradecer à Incisivos, aqui na presença da doutora Rita Caldeira e do Dr. Miguel Martins. Muito obrigado por esta oportunidade para podermos levar aos médicos dentistas mais uma vez esta ação de sensibilização. É isso que nos interessa e acho que tentámos que os conteúdos fossem pouco maçudos para que fosse possível acompanhar e manter um pouco a vossa atenção e quero-vos agradecer a vocês, a todos os participantes, por terem estado connosco e não terem desistido a meio e terem levado, enfim, esta participação até ao final. E tal como referiu o Dr. Nuno Lacasta, o nosso presidente da APA, o nosso objetivo último aqui da APA e do nosso departamento é claramente dotar os médicos dentistas com as melhores ferramentas necessárias, que sejam mais atualizadas e que estejam dentro dos estándares internacionais para que possam oferecer um bom nível de proteção a eles próprios, enquanto profissionais, aos seus outros profissionais também expostos, mas também aos pacientes e ao público. E é isso o nosso objetivo último e é isso que queremos trabalhar convosco, enfim, a classe médica dentista, para garantir que conseguimos implementá-los e tenhamos, a nível de Portugal, uma cultura de segurança na proteção radiológica nesta classe ao melhor nível possível dos estándares internacionais. E para isso a APA vai estar sempre disponível para vos apoiar e também para vos esclarecer, seja através do nosso website, que já foi aqui mencionado várias vezes, enfim, é a ferramenta mais rápida para terem informação, mas se não conseguirem encontrar essa informação ou não conseguirem descodificar, estamos sempre disponíveis, seja por e-mail, seja por telefone, para vos apoiar depois em todo este processo, seja no processo de instrução de registro e licenciamento, para obterem, enfim, o vosso título, mas também para depois, naquilo que é as próprias aplicações que vêm do dia-a-dia. Estamos disponíveis para isso e, por favor, disponham. E sem vos querer ter mais, enfim, queremos ir almoçar e sem dúvida temos muito que fazer e vocês, enquanto médicos dentistas, têm certamente muito trabalho à vossa espera. Muito obrigado pela vossa participação e os votos de um bom fim de semana. Muito obrigado. Nós vamos encerrar também. Eu, enquanto Presidente da Direção da Incisivos, compete-me fechar este evento de formação louvando a ação conjunta entre a APA e a Incisivos numa missão única, que é esclarecer para auxiliar. Fui informado no decorrer do webinar que a gravação do mesmo vai ser disponibilizada, bem como a apresentação os slides das apresentações que aqui foram mostradas hoje.
e essa informação de quando será e onde será disponibilizada, que será nos próximos dias, seguirá para o mail de todas as pessoas que se inscreveram, que ultrapassaram as 770. É também por isso que nunca é demais agradecer à APA e à sua equipa, que teve desde a primeira hora uma colaboração total, e acreditem que se não fosse um envolvimento a este nível de toda a equipa da APA no objetivo desta iniciativa, e sublinho toda a equipa, nunca teríamos conseguido fazer o que fizemos hoje. Temos plena consciência de que esta temática é altamente complexa, mas não é impossível de pôr em prática, até porque na Incisivos não gostamos da ideia que há impossíveis para o setor da dentária, que é um setor composto por pessoas lutadoras por natureza e que conseguem vitórias por natureza. Temos plena consciência de que é por isso que após o encerramento deste webinar, os 14 membros dirigentes da Incisivos vão continuar a trabalhar nesta matéria para esclarecer todos os sócios e mesmo os não sócios que nos procurem sobre o melhor caminho para conseguirem a conformidade legal e assim poderem serenar deste assunto. No entanto, esta é apenas uma das temáticas da Incisivos, entre tantas outras que queremos ajudar as clínicas a resolver, ou não fôssemos todos nós detentores de micro e pequenas clínicas, que são o grosso do setor da medicina dentária e que faz com que saibamos bem o que é estar sozinhos a enfrentar os problemas no dia-a-dia. Com Incisivos, mais ninguém precisa de estar sozinho, estamos cá para juntos seguirmos alinhados com o futuro, ou não fosse o nosso nome precisamente Incisivos. Muito obrigado pelo voto de confiança, muito obrigado à APA, até breve e bom trabalho para todos.